Eu queria convidar o professor Agamenon Almeida, não sei se ele está aí, para uma rápida apresentação do professor Moisés Postoni e em seguida a palestra do professor. Eu queria deixar aqui consignado que o professor Agamenon Almeida jogou um papel fundamental na versão do primeiro capítulo. Ele continua essa tarefa com os demais capítulos do livro do professor e contou com a colaboração do professor Aécio de Oliveira na redação, na revisão. Vocês estão diante de um livro que está aí nas dependências da Cefet, lá embaixo, onde nós fizemos uma publicação. Trouxe um exemplar aqui para fazer a propaganda, né? Mas entre os vários textos, nós temos um texto do Anselmo Iap, está na mão do Aécio, mostrando aí, quem estiver interessado. Um artigo do Anselmo Iap, onde ele apresenta o livro Os Últimos Combates, do Roberto Kurtz. Temos um artigo do Henrique do Céu, não sei se a pronúncia está correta, um argentino, professor na Universidade Autônoma do México, sobre as 4 redações de O Capital. Temos um artigo do professor Rui Fausto sobre os Gundries, onde ele estabelece uma relação uma diferença entre o Capital e os Gundries. Temos o artigo, capítulo 1, Repensando a Teoria Crítica de Marx, do professor Postoni, e o artigo do Roberto Kurtz, Dominação sem Sujeito. Quem estiver interessado, é uma forma, inclusive, de nos ajudar financeiramente, diante do porte financeiro, custo que nós tivemos com o seminário. Com a palavra, bom, eu queria registrar que a versão do texto foram dos professores. A responsabilidade pela edição é nossa. Então não cabe nenhuma responsabilidade na publicação do artigo das pessoas que nos ajudaram. A responsabilidade recai sobre nós. Professor Agamenon, apresentação do professor Moisés Postoni. Bem, o professor Moisés Postoni é professor do Departamento de História da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Rapidamente sobre sua formação acadêmica, ele tem um doutorado, summa cum laude, na Goethe Universität de Frankfurt, na Alemanha, onde elaborou uma tese de doutorado, O Presente como a Necessidade, para uma reinterpretação da crítica marxiana do trabalho e do tempo. Além disso, o professor fez todos os cursos de doutorado na área de História, também em Chicago, é mestre em História, e não vou perder tempo fazendo uma longa lista de suas honrarias e prêmios acadêmicos, mas lembraria um que eu pessoalmente considero muito importante, que é o prêmio que ele recebeu o ano passado, é o Prêmio de Excelência no Ensino de Graduação. Coisa que aqui nas universidades brasileiras nem sempre a gente encontra pessoas de alto nível querendo trabalhar com a graduação, preferem ficar na pós-graduação. Do ponto de vista de sua produção, a gente chamaria a atenção de 2 grandes trabalhos. Um, que é o livro chamado Tempo, Trabalho e Dominação Social, uma reinterpretação da teoria crítica de Marx, que é esse que se pretende, já está em processo de contatos para fazer uma tradução para o português e publicar aqui no Brasil, e um que se encontra em processo de elaboração, que é a teoria crítica e o século XX. Eu creio que estamos todos à espera de que isso venha rapidamente. Além disso, pelo menos 3 volumes editados, ou coeditados por ele, que foram publicados em 76 e 77, na International, na Revista Internacional de Política, trabalhando com o tema legitimidade política nos países capitalistas avançados. Um outro trabalho feito também, do qual ele foi editor, que é Bourdieu, Perspectivas Críticas, e um outro trabalho que se encontra em processo de preparação, do qual ele é coeditor, que é Repensando o Holocausto e o Fim do Século XX. Bem, do ponto de vista de artigos e conferências, não queríamos, se nós fôssemos listar aqui, a gente passaria o resto da noite. Portanto, temos nós a honra de termos hoje aqui o professor Postoni para nos colocar as ideias que estão desenvolvidas fundamentalmente nessa sua grande obra, que a gente espera que em breve esteja disponível para todos. Muito obrigado.
Nós queremos registrar que conhecemos o conteúdo do livro, Contato com o Postone, através de Anselmo Iap, que nos enviou um exemplar, né? E foi uma alegria muito grande, porque a obra dele, a consideração que ele estabelece no livro, vem dos Nunes. Isso nos tocou muito, porque essa redescoberta do Marx, do ponto de vista do Marx esotérico, ajudou enormemente na nossa caminhada. E foi uma alegria dupla poder contar, então, com a sua contribuição também. A gente queria destacar isso aqui. Obrigado, professor Bastante. I'll be speaking in English. Eu vou falar em inglês. I'd like to briefly Gostaria outline de delinear why a critical theory of por capitalism que is uma teoria crítica do necessary capitalismo é today, necessária hoje em dia and why such e a por theory que essa must be teoria different deve ser from diferente traditional critiques of capitalism. das críticas tradicionais do capitalismo. The ethical As transformation of the transformações global order na in the época past da ordem two global decades nas últimas 2 has décadas significantly changed the já nature mudaram of our significativamente a world. natureza do nosso mundo. This period Esse período has been foi characterized caracterizado by the rollback of welfare pelos states in estados de bem-estar capitalist social no Ocidente capitalista e o colapso bureaucratic party states in dos the estados partidos burocráticos no Ocidente comunista, pela fraqueza dos estados nacionais como entidades soberanas economicamente e a reemergência triunfante do capitalismo de mercado não regulamentado. Porque essas mudanças foram incluídas o colapso dramático da União Soviética e o comunismo europeu, eles foram interpretados como os marcos do final do marxismo e mais geralmente da relevância teorética da teoria social de Marx. Eu gostaria de sugerir uma maneira diferente de entender as implicações teoréticas das transformações históricas recentes. Essas últimas 3 décadas podem ser vistas como ser o final de um período da organização voltada para o Estado, a vida econômica e social, cujo início pode ser localizado na Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Um período caracterizado pela primazia efetiva política sobre o econômico, porque uma nova mudança de época, o que ficou muito claro com isso é que uma dinâmica histórica global subjacente do capitalismo continua a existir em ambos o Ocidente e o Oriente, e que a noção que o Estado pode controlar essa dinâmica foi temporariamente válida. Esses desenvolvimentos chamam a nossa atenção dos entendimentos do pós-estruturalismo da história como completamente contingentes. E, além do mais, eles indicam que o nosso entendimento da autodeterminação democrática, promulgada pelas teorias da sociedade civil na esfera pública, tem que ser repensadas. Temos que repensar. Ironicamente, então, o processo subjacentes dos regimes em colapso, da acumulação que se declararam os herdeiros de Marx, reafirmaram a importância central das dinâmicas históricas e mudanças estruturais de ampla escala e, consequentemente, a importância de uma preocupação teorética renovada com o capitalismo. Eles também, porém, sugerem que se uma teoria crítica do capitalismo seja adequada para o mundo contemporâneo, ele deve ser diferente de uma maneira importante e básica das críticas capitalismo do Marx tradicionais. E eu argumentaria que a sua teoria social madura de Marx fornece o ponto de partida para essa reconceitualização precisa da teoria crítica do capitalismo. Eu vou delinear os aspectos de uma reinterpretação da teoria social madura de Marx, que reconceitualiza a sua análise
da natureza básica do capitalismo, suas relações sociais, a sua forma de dominação e a dinâmica histórica, de tal forma que rompe fundamentalmente as abordagens marxinianas tradicionais. Essa reinterpretação pode ajudar a iluminar os elementos de estrutura essencial e engloba a dinâmica histórica do mundo contemporâneo, enquanto fornecendo uma crítica básica do marxismo tradicional e ajudando com a relação da teoria marxiniana para outras correntes importantes da teoria social. A interpretação que eu vou delinear surge de estudos recentes sobre Marx, mas também tenta fundamentalmente de mudar os termos pelos quais o capitalismo é conceitualizado. Seguindo um período de 30 anos, pelo qual a teoria marxiana foi regimentada pela ortodoxia stalinista, por um lado, e reducionistamente entendendo a ideologia comunista, com no outro lado os países capitalistas, a desestalinização da chegada da primeira onda da Guerra Fria e a reemergência de movimentos radicais nos anos 60. Isso trouxe um novo interesse para as obras de Marx, principalmente nos manuscritos que não foram conhecidos no marxismo clássico, o manuscrito filosófico e econômico de 1844 e o Grundrisse. Isso ajudou a gerar novos estudos sobre Marx e promoveu a teoria adequada dos pensadores marxinianos, vários que foram marginalizados, como Lukács, Koch, Gramsci, Horkheimer e Adorno. Ao mesmo tempo, os teoristas como Sartre, Lefebvre, Althusser, Adorno, Marcuse, Alfred Schmitz estavam compondo grandes obras. Essa intensa teoria marxiniana pegou vários rumos e vários que eram divergentes. Vários comentadores descreveram a reemergência do desenvolvimento do pensamento marxiniano nos anos 60 e 70 em termos de uma oposição subjacente da oposição da teoria crítica num lado e o marxismo estruturalista no outro. E apesar dessa nova teoria marxiniana, a maioria dos discursos sobre Marx, apesar da sua sofisticação incrível, são limitadas nos limites dos marxismos tradicionais sobre o capitalismo. Esses limites enfraqueceram aquele poder teorético e a retomada para Marx. Quando eu utilizo o termo marxismo tradicional, eu não quero dizer uma tendência histórica para o marxismo como o marxismo internacional e segundo ortodoxo, mas geralmente eu estou me referindo a todas as análises que entendam o capitalismo, que as suas relações sociais básicas, essencialmente em termos das relações de classe, estruturadas por uma economia de mercado e propriedade privada e controle sobre os meios de produção. As relações de dominação são entendidas primeiramente em termos de dominação de classe e exploração. Dentro desse arcabouço interpretativo geral, o capitalismo é caracterizado por uma dinâmica histórica que é impulsionada pelo conflito de classe, competição capitalista ou desenvolvimento tecnológico. Essa dinâmica dá uma contradição estrutural entre as relações sociais básicas da sociedade, que são entendidas como a propriedade privada e o mercado, e as forças de produção, que são interpretadas como a produção industrial. Quando a contradição do capitalismo é entendida nesses termos, é historicamente possível de se entender sobre a propriedade privada coletiva e o planejamento num contexto industrializado, ou seja, em termos de justo e esse modo regulamentado de distribuição que é adequado para a produção industrial. A produção industrial, contudo, não é o objetivo da análise crítica.
é vista como um processo técnico que é utilizado por os capitalistas para os seus fins particulares, mas é intrinsecamente independente do capitalismo e pode ser utilizado para o benefício de todos os membros da sociedade. Essa contradição estrutural do capitalismo expressa um outro nível como uma posição de classe entre a classe capitalista, que é o dono e controla a produção para os seus próprios interesses, e o proletário, que cria a riqueza da sociedade com o seu trabalho e cujos interesses são universais. Esse entendimento é conectado a uma leitura básica das categorias da crítica de Marx, da economia política. A sua categoria de valor, por exemplo, geralmente foi interpretada como uma tentativa de mostrar que a riqueza social está sempre em todos os lugares criadas pelo trabalho humano e que no capitalismo o trabalho está sempre por trás dessa moda de distribuição quase automática e mediada pelo mercado. A sua teoria do valor de excesso, de acordo com essas maneiras de pensar, tem a existência da exploração e mostrar que o trabalho em si cria o produto de excesso e que no capitalismo é apropriado pela classe capitalista. Dentro desse arcabouço geral, então, a teoria de trabalho de Marx de valor, primeiro, é uma teoria de preços e lucros. A sua categoria são categorias do mercado e a exploração de classe. No núcleo dessa teoria existe um entendimento transhistórico do trabalho como uma atividade que faz a mediação da natureza e dos seres humanos e transforma a matéria visando metas na sua condição da vida social. O trabalho, então entendido, é entendido como a fonte de riqueza em todas as sociedades e aquilo que está por dentro dos processos de constituição social. O trabalho constitui o que é universal e verdadeiramente social. No capitalismo, contudo, o trabalho é obstruído por relações fragmentadas e particulares de ser completamente realizadas. A emancipação, então, é realizada numa forma social onde o trabalho transhistórico é liberado dos limites do mercado e da propriedade privada e agora se emergiu como o princípio regulamentador da sociedade. Essa noção, claro, é ligada ao entendimento da Revolução Socialista como a autorrealização do proletário como o sujeito da história. Dentro desse arcabouço básico do que eu chamo do marxismo tradicional, já houve uma faixa ampla de várias abordagens. Mesmo assim, que todos têm as suposições básicas a respeito do trabalho e as características essenciais do capitalismo e socialismo que estão delineadas, eles estão ligados no arcabouço do marxismo tradicional. E isso foi o caso com ambas cepas dominantes de interpretações marxinianas, estruturalismo e a teoria crítica. Althusser, por exemplo, formulou uma crítica sofisticada do que ele chama do idealismo do trabalho. Essa noção tradicional que o trabalho é a fonte de toda a riqueza e que é a concepção relacionada a que as pessoas são sujeitos. Ao invés disso, ele introduziu a noção das relações sociais como estruturas não são reduzíveis para intersubjetividade antropológica. Por um lado, contudo, Althusser, entendimentos de estruturas obscurem a especificidade do capitalismo. Por outro lado, ele se concentra mais na questão do excesso em termos de exploração e também na dimensão material física de produção. Ambos lados são relacionados ao que ultimamente é um entendimento tradicional do capitalismo.
E mesmo que várias análises econômicas, políticas, sociais, históricas e culturais que foram geradas dentro do arcabouço tradicional foram bastante poderosas e introspectivas, os limites do arcabouço em si não são discerníveis diante os desenvolvimentos históricos, como o surgimento do capitalismo do Estado intervencionista e o socialismo existente. E claro que os teoristas sociais como Weber e Durkheim já argumentaram que na virada do século que uma teoria crítica do capitalismo, se ela é entendida em termos de relações de propriedade, isso não é muito bom para entender as características fundamentais da sociedade moderna. Os limites do marxismo tradicional estão se tornando mais evidentes com a importância do conhecimento científico e o avanço de tecnologias no processo de produção, os criticismos crescentes do progresso tecnológico e o crescimento tecnológico e a importância das identidades sociais baseadas na não-classe. É contra esse pano de fundo histórico que podemos entender a trajetória das outras ideias de análise marxianas da teoria crítica. Embora que esse grupo de abordagens frequentemente foi interpretado como ser preocupados com a superestrutura para explicar por que os trabalhadores não fizeram a revolução, eu gostaria de brevemente considerar aquelas tradições teóricas em outros termos, como uma tentativa de reconceptualizar a teoria de capitalismo que é adequada para o século XX, que procuraram de ir além dos limites do marxismo tradicional, mas mantiveram as suas pressuposições básicas. Yeah. Pois não. Ele vai pular um pouco o texto, não segura mais no ouvido. Ok. Eu falei para o intérprete que eu vou pular várias partes aqui, que na verdade ele tem que se virar. Ok, muito bem. Eu vou falar um pouquinho a respeito de Lukács e os membros da Frankfurter Schule. Baseado dos entendimentos complexos da teoria marxiana, esses pensadores procuraram responder às transformações históricas do capitalismo de uma forma centralizada do mercado para uma forma burocrática centrada no Estado por reconceitualização do capitalismo. E mesmo assim, eles reconheceram aspectos inadequados da modernidade no capitalismo nos termos do século XIX, que é o mercado e eles ficaram ligados a esse tipo de teoria, como por exemplo, isso pode ser visto bastante claramente no caso de Lukács, a História e a Conscientização das Classes, que foi escrito no início dos anos 20, onde ele tenta reconceitualizar o capitalismo e sintetizar Marx e Weber. Ele adotou a caracterização de Weber da sociedade moderna em termos de um processo histórico da racionalização, e ele se baseou nessa análise no arcabouço da análise de Marx, da forma de mercadoria como o princípio em se basear o processo de racionalização dessa forma, na forma de mercadoria. Lukács tentou mostrar que o que Weber estava falando, que era a jaula de ferro, iron cage, da vida moderna, não é um concomitante necessário de qualquer forma de vida moderna, mas é uma função do capitalismo e pode ser transformada.
a ideia do capitalismo que foi implicada pela sua análise é bastante mais ampla do sistema de exploração baseada na propriedade privada e no mercado. Isso implica que esse último item não é ultimamente a características centrais do capitalismo. Mesmo assim, eu gostaria agora de delinear a reinterpretação da teoria social madura de Marx, que fornece a base para essa teoria reconceitualizada do capitalismo. Essa reinterpretação, que é reconceitualizada da análise de Marx da natureza básica do capitalismo, as suas relações sociais, as suas formas de dominação e sua dinâmica histórica, e faz isso de tal maneira que rompem fundamentalmente com as abordagens marxianas tradicionais, e ao mesmo tempo ela tenta superar as dicotomias teóricas familiares de estrutura, ação, significado e a vida material. Essa reinterpretação pode servir como alicerce para uma teoria crítica de auto-reflexão, como uma teoria para a modernidade, abrangendo ambas as sociedades contemporâneas e a sociedade industrial, o que foi chamada do socialismo existente real. Essa teoria pode ser um bom ponto de partida para uma análise das transformações de ampla escala nas últimas 2 décadas, enquanto fornecendo uma crítica básica sobre o marxismo tradicional e reformando a relação da teoria marxiana para outras correntes da teoria social. Agora, deixa eu começar em descrever uma grande mudança que ocorreu nos pensamentos de Marx quando ele estava escrevendo Grundrisse, o manuscrito preparatório para Capital. Marx começou o Grundrisse com uma consideração das categorias indeterminadas transhistóricas, como a produção e o consumo. No final do manuscrito, contudo, Marx fez a proposta de um novo começo, onde ele manteve em todos os seus textos subsequentes. Esse novo começo foi a categoria da mercadoria, commodity. Nas suas obras posteriores, a análise de Marx não é de mercadorias como elas podem existir em várias sociedades, e também não é um estado pré-capitalista hipotético da produção simples de mercadorias que nunca existiu. Ao invés disso, a análise dele é da mercadoria como ela existe na sociedade capitalista. Marx analisou a mercadoria não somente como um objeto que é trocado, mas especificamente histórico, na sua forma mais fundamental de relações sociais que caracteriza aquela sociedade. Então, essa mudança de um ponto de partida específico historicamente, de um trânsito histórico, indicou uma mudança significante nos pensamentos de Marx. Isso inferiu que as categorias da teoria são específicas historicamente. Além do mais, considerando as suposições de Marx que o pensamento é embutido socialmente, ele mudou a sua noção de especificidade histórica das categorias da sociedade capitalista, ou seja, do seu próprio contexto histórico, implicitamente inferiu uma mudança para a especificidade histórica da sua própria teoria. Isso inferiu a necessidade de uma crítica social diferente. Sua postura não pode ser localizada transhistoricamente ou transcendentalmente, mas teve que ser localizada como uma dimensão eminente do objeto social de investigação. Nenhuma teoria, inclusive aquela de Marx, tem nesse arcabouço a validade transhistórica absoluta. Uma tarefa importante da teoria agora era reflexiva. Ela tinha que ser plausível na sua própria postura, pelas mesmas categorias que ele analisou o contexto histórico.
Uma outra implicação importante de Marx, da especificidade histórica das suas categorias, foi as noções transhistóricas, como aquela de uma lógica dialética subjacente da história humana, agora era relativizada historicamente. Em argumentar essa validade transhistórica, contudo, Marx não reivindicou que essas noções nunca foram válidas, não. Ao invés disso, ele restringiu a sua validade à formação social capitalista, enquanto mostrando como isso que é especificamente histórico ao capitalismo pode ser entendido a ser transhistórico. Baseado nisso, Marx analisa criticamente as teorias que projetam para a história ou a sociedade em geral as categorias que, segundo a ele, são válidas somente para a época capitalista. Essa crítica também implicitamente permanece para as obras anteriores de Marx, com as suas projeções transhistóricas, como a noção que a luta de classe está no coração da história, com a noção de uma lógica intrínseca para toda a história, ou, claro, a noção que o trabalho é o elemento importante da vida social em todos os lugares, em todos os tempos. Se, porém, várias das noções de Marx a respeito da história, da sociedade e o trabalho foram projeções e, na verdade, foram válidas apenas para a sociedade capitalista, agora ele teve que desvendar os motivos para sua validade nas características específicas da sociedade capitalista. Marx procurou fazer isso em localizar o que ele achava que era a forma mais fundamental de relações sociais que caracteriza a sociedade capitalista e, baseado nisso, construindo cuidadosamente categorias que ele tentou explicar o que estava por trás dessa sociedade. Essa forma fundamental, como eu já mencionei, era a mercadoria. Ele pegou esse termo mercadoria e o utilizou para designar uma forma específica de relações que constituiu como o princípio estrutural de práticas sociais, que ao mesmo tempo é o princípio estrutural das ações, das visões mundiais e disposições das pessoas. Uma categoria de prática é uma forma de subjetividade social e objetividade social também. Em alguns respeitos, ela ocupa um lugar semelhante na análise de Marx da modernidade, que o consanguinidade pode, numa análise de um antropólogo, em outra forma de sociedade. O que caracteriza a forma de mercadoria nas relações sociais, segundo Marx, é que ela é constituída pelo trabalho, ele existe numa forma objetivada e tem um caráter dualístico. Para elucidar essa descrição, a concepção de Marx da especificidade histórica do trabalho e capitalismo deve ser esclarecida. Segundo a análise de Marx da mercadoria, o trabalho de fato constitui as relações sociais fundamentais do capitalismo. E mesmo assim, como estamos sendo historicamente específicos, essa função não pode ser entendida a ser um atributo do trabalho per se, como existe em todas as sociedades. Certamente, um dos grandes críticas de Marx, do Ricardo, é que ele não entendeu a especificidade histórica do valor e do trabalho que o constituiu. O que então é a especificidade histórica do trabalho no capitalismo? Marx argumenta que o trabalho e o capitalismo é o que ele chama de caráter duplo. O trabalho concreto e o trabalho abstrato. O trabalho concreto refere-se a essa noção que alguma forma do que nós consideramos atividades de trabalho são ligadas a interações dos humanos com a natureza em todas as sociedades. O trabalho abstrato significa que no capitalismo o trabalho tem uma função social individual, única. Ela liga uma nova forma de interdependência social. Eu vou elaborar um pouquinho. Uma sociedade onde uma mercadoria é a estrutura básica, categoria de tudo, o trabalho e os seus produtos não são socialmente distribuídos pelos laços tradicionais, normas ou relações
dominação e poder, como é o caso em outras sociedades. Ao invés disso, o trabalho em si substitui essas relações, ele serve como um meio quase objetivo pelo qual os produtos são adquiridos. Ou seja, uma nova forma de interdependência surge, onde ninguém consome o que eles produzem, mas mesmo assim o seu próprio trabalho, os produtos através do trabalho, servem como o meio necessário de adquirir os produtos de outros. Em servir esse meio, o trabalho e os seus produtos, na verdade, significam essa função na parte das relações sociais se manifestam. Ao invés de ser definidas, distribuídas e de ter significância dessas relações sociais, como o caso em outras sociedades, o trabalho e o capitalismo é definido, distribuído e dado significância por estruturas que são constituídas pelo trabalho em si. Ou seja, o trabalho e o capitalismo constituem uma forma de relações sociais que tem uma característica impessoal, aparentemente não social, um caráter quase objetivo, que encaixa, transforme e até um certo ponto subestima e supersede os laços sociais tradicionais de relações e poder. Nas obras maduras de Marx, então, a noção da centralidade do trabalho para a vida social não é uma proposição transhistórica, não. Ela não se refere ao fato que a produção material é sempre uma pré-condição para a vida social. E não deve ser interpretado que a produção material é a dimensão mais essencial para a vida social em geral, mesmo o capitalismo em particular. Ao invés disso, se refere à constituição histórica especificada pelo trabalho e o capitalismo das relações sociais que caracterizam fundamentalmente aquela sociedade. Em outras palavras, Marx analisou o trabalho e o capitalismo e constitui uma forma determinada historicamente como uma mediação social que é a base social da modernidade, em particular engloba a sua dinâmica histórica. Agora, uma dinâmica histórica continuada que eu vou falar não pode ser explicada nas interações com os seres humanos e a natureza. Ao invés de colocar essa primazia da produção material, a teoria madura de Marx procura mostrar a primazia do capitalismo como uma forma de mediação social que forma ambos os processos de produção material e consumo. O trabalho no capitalismo, então, não é o trabalho como nós comumente entendemos isso transhistoricamente, mas é uma atividade historicamente específica. Então, os seus produtos, que o Marx utiliza a palavra como commodity, mercadoria e capital, são produtos de trabalho concretos e são formas objetivas de mediação social. Segundo essa análise, as relações sociais que caracterizam basicamente a sociedade capitalista são bastante diferentes das relações qualitativas sociais, como sanguineamento ou relações de dominação direta ao pessoal que caracterizam as sociedades não capitalistas. Embora essa última tipo de relação social ainda continue a existir no capitalismo, o que ultimamente estrutura essa sociedade é um novo nível subjacente de relações sociais que é constituído pelo trabalho. E essas relações têm esse caráter formal quase objetivo e são dualísticos. Elas são caracterizadas pela oposição de uma dimensão abstrata, geral e homógena e uma dimensão material particular e concreta, ambas que parecem ser natural, entre aspas, ao invés de social, e os conceitos sociais de condição da realidade natural. O caráter abstrato da mediação social que está por trás do capitalismo é também expressa na forma de riqueza dominante naquela sociedade.
a teoria trabalhista do valor de Marx não é uma teoria de riqueza, não é uma teoria que procura explicar como que o mercado funciona e comprovar a existência de exploração, em argumentar que o trabalho em todos os tempos e todos os lugares é a única fonte social de riqueza. Marx analisou o valor como uma forma historicamente específica para o capitalismo, que é ligada ao papel único histórico do trabalho no capitalismo, como uma forma de riqueza, que o valor também é uma forma de mediação social. Ele distinguiu explicitamente o valor do que ele chama de riqueza material. Riqueza material é mensurada pela quantidade de produtos produzidos e é uma função de um número de elementos como conhecimento, organização social e condições naturais além do trabalho. O valor é constituído pelos gastos de trabalho humano, segundo Marx, e é a forma dominante de riqueza no capitalismo, onde a riqueza material numa sociedade onde ela é a riqueza que é mediada por outras relações sociais, o valor é uma automediação de riqueza. Agora, o que o Marx tentou fazer é de explicar as características centrais do capitalismo e argumentar que ela é unicamente baseada no valor. As suas categorias são para entender uma forma historicamente específica de dominação social e a dinâmica imanente e única, não somente para o alicerce do equilíbrio de preços e demonstrar a centralidade estrutural da exploração. Segundo a análise de Marx, a meta fundamental da produção do capitalismo não são os bens produzidos, mas o valor, mas precisamente o valor de excesso, uma forma de riqueza. Contudo, o valor, a objetivação do trabalho como uma função de um meio quase objetivo de adquirir bens que ele não produziu, é independente das características físicas das mercadorias que ele incorpora. É puramente uma forma quantitativa de riqueza. Então a produção e o capitalismo é direcionado quantitativamente para as quantidades aumentadas do valor em excesso. Quando a produção para o valor em excesso, a produção no capitalismo deixou de ser um meio para fins substantivos, mas ao momento numa cadeia sem fim. É a produção apenas para produção. A teoria marxiana do valor fornece a base para uma análise do capital como a forma constituída socialmente de mediação e de riqueza, cuja característica é a tendência é sempre impulsionada para uma expansão sem limites. Um aspecto dessa tentativa para ligar a dinâmica da sociedade moderna é sua ênfase em temporalidade. Assim como o valor nesse arcabouço não é relacionado às características físicas dos produtos, ela é mensurada, a sua medida não é identicamente relacionada com a massa dos bens produzidos. Ao invés disso, o valor é baseado numa medida abstrata, uma média social ou o tempo de trabalho necessário. A categoria de Marx desse tempo de trabalho necessário socialmente não é meramente para descrever, mas expresse uma norma temporal geral que é o resultado de ações de produtores que eles devem se conformar. Essas normas temporais exercem uma forma abstrata de compulsão que é intrínseca para a forma de capitalismo de mediação e riqueza. Em outras palavras, a meta de produção no capitalismo confronta os produtores como uma necessidade externa, não é dada por tradição social, ou também não é decidida conscientemente, mas a meta se apresenta a ser além do controle humano. Essa forma de mediação, que faz parte do capitalismo, aí temos uma nova forma de dominação social, uma que sujeita as pessoas a ser racionalizadas, impessoais e constrangidas.
essa forma de dominação estrutural autogerada, elaboração social histórica nas obras maduras de Marx, no conceito de alienação desenvolvida nas suas obras anteriores. Isso aplica também para os capitalistas e os trabalhadores, apesar das diferenças de poder e riqueza entre eles. É a dominação pelas pessoas durante o tempo. A forma abstrata de dominação analisada por Marx no capitalismo não pode então ser adequadamente entendidas em termos de dominação de classe ou geralmente em termos da dominação concreta de agrupamentos sociais ou agências institucionais do Estado e ou a economia. Marx procurou demonstrar no Capital que as formas da mediação social expressas pelas categorias como mercadorias e capital se desenvolveram no sistema objetivo que mais determina as metas das atividades humanas. A forma de dominação que eu estou descrevendo aqui não é estática. Como já vimos anteriormente, ela gera uma dinâmica intrínseca que está por trás da sociedade moderna. Dentro desse arcabouço, essa dinâmica é ligada socialmente em termos da dimensão temporal dos valores, que implica uma relação determinada entre a produtividade e o valor. Segundo essa abordagem, o que caracteriza o capitalismo é que tem um impulso para os níveis que estão sempre aumentando de produtividade por um lado, mas o tempo de trabalho humano direto é necessário para o sistema. Contudo, essa tensão intrínseca que está no caráter duplo da forma de mercadoria aumenta a produtividade. Esse tem um resultado numa dinâmica complexa, não linear e histórica. Por um lado, essa dinâmica é caracterizada pelas transformações de produção contínuas, de comunicação e também de vida social. Por outro lado, essa dinâmica histórica quer dizer que a reconstituição contínua como uma característica que não muda da vida social, quer dizer que a mediação social é afetada pelo trabalho e que o trabalho vivo é integral para o processo de produção, independente do nível de produtividade. Vamos pular o próximo item. Uma consequência que vem desse padrão dinâmico, essa consequência dinâmica, isso eu já falei, eu não tenho que entrar no lado técnico, ela aumenta a riqueza material que são maiores do que aquele valor de excesso. Uma consequência é a destruição acelerada do ambiente natural. O problema do crescimento econômico no capitalismo, dentro desse arcabouço, não é somente que ele é cheio de crises, como já foi enfatizado pelas abordagens marxinianas tradicionais, mas a forma de crescimento em si é problemática. A trajetória do crescimento seria diferente, de acordo com essa abordagem, a meta de produção onde as quantidades aumentadas de bens ao invés do que o valor em excesso. A trajetória da expansão no capitalismo, em outras palavras, é uma trajetória determinada e não deve ser igualada com o crescimento econômico per se. A distinção entre a riqueza material e a riqueza do valor, a riqueza material e o valor, podemos ter abordagem que aborda as consequências ecológicas negativas de uma teoria crítica sobre o capitalismo. Também fornece a base para uma análise crítica da estrutura do trabalho social e a natureza da produção
do capitalismo. Segundo essa abordagem, o processo industrial de produção não deve ser entendido como processo técnico que, embora ele é mais socializado, é utilizado pelos capitalistas voltados para os seus próprios fins. Ao invés disso, esse processo é formado pelo capital, ele é intrinsecamente capitalista. Essa análise fornece o início para uma explicação estrutural para um paradoxo central da produção do capitalismo. Por um lado, o que impulsiona o capitalismo para os aumentos de produtividade, um aparato produtivo de uma sofisticação tecnológica considerável, que mexe com a produção da riqueza material, essencialmente independente dos gastos sobre o tempo de trabalho humano direto. E isso abre a possibilidade para reduções gerais sociais de ampla escala em tempo de trabalho e mudanças fundamentais na natureza e a organização social do trabalho. Mesmo assim, essas possibilidades não são realizadas no capitalismo, não. Embora há uma mudança do trabalho manual, a produção sofisticamente tecnológica não libera a maioria das pessoas de trabalho repetitivo e fragmentado. E também o tempo de trabalho não é reduzido no nível geral, socialmente, mas é distribuído de uma forma injusta para vários. A estrutura atual do trabalho e a organização de produção, então, não pode ser adequadamente entendida em termos tecnológicos. O desenvolvimento de produção no capitalismo deve ser entendido em termos sociais também. A análise de Marx sobre o valor dialético da riqueza material, ele argumenta que a mercadoria forma uma forma de crescimento econômico cheio de crises e a base proletariana de produção industrial. Ele diz que ambas as formas de crescimento e a produção podem ser diferentes numa sociedade onde a riqueza material substitui o valor como a forma dominante de riqueza. O capitalismo em si dá a possibilidade dessa sociedade de uma estrutura diferente do trabalho e uma forma diferente de crescimento ao mesmo tempo. Contudo, ela faz a realização dessas possibilidades. Quer dizer, segundo essa interpretação, a teoria de Marx não deixa um esquema de desenvolvimento linear para a organização de estrutura existente do trabalho, e também ela não trata a produção industrial e o proletário como a base para uma sociedade futura, como várias abordagens marxianas fazem. Ao invés disso, ela tenta de fazer justiça para a importância da ciência e tecnologia e pensa sobre a possibilidade histórica de uma nova organização pós-proletariana e pós-industrial de trabalho. Ao mesmo tempo, ela analisa as discrepâncias entre a forma atual do desenvolvimento capitalista e as possibilidades que isso gera. A história no capitalismo dentro desse arcabouço não é uma história simples do progresso ou de declínio. Ao invés disso, o capitalismo é uma sociedade que está em fluxo constante e está sempre reconstituindo a sua identidade subjacente. Essa análise da dinâmica histórica da modernidade não pode ser vista nas suas obras como a ideologia alemã ou o Manifesto Comunista. Dentro desse arcabouço, a dinâmica histórica é ligada nas interações dialéticas de duas dimensões do trabalho e riqueza no capitalismo. O dialético permite para uma dinâmica direcional complexa que, embora constituída socialmente, é quase independente dos seus individuais. Ela tem as características de uma lógica histórica. Em outras palavras, na sua teoria madura, ele ainda não pensa da história como a força que está movendo toda a sociedade humana. Ele não pressupõe que uma dinâmica direcional da história em geral existe.
mas ele caracterizou a sociedade moderna em termos de uma dinâmica direcional contínua, e ele tentou explicar essa dinâmica histórica com referência a esse caráter duplo das formas sociais expressas pelas categorias das mercadorias no capitalismo. Então a existência da dinâmica histórica agora é uma manifestação da dominação. Então, uma das coisas que eu estou querendo enfatizar aqui é que a teoria de Marx sobre o valor, a abolição do valor como uma condição de emancipação. Isso significa que está relacionado à abolição do proletário como uma condição para ter uma sociedade sem classe, e não a abolição da bourgeoisie, da burguesia. A existência do proletário, que é a base fundamental das sociedades de classe na análise de Marx. Isso é um ponto. Um outro ponto é que, se começamos a pensar do capitalismo que vai além do trabalho proletariano, que ao mesmo tempo ele não permite a sociedade de ir além disso, podemos começar a entender as novas necessidades geradas historicamente pelos novos movimentos sociais, que isso está apontando além do capitalismo, mesmo se eles não entendem o que está embutido dentro do capitalismo. Isso permite para o início de uma nova política que pode conectar os assuntos, questões de trabalho e as subjetividades que surgiram do que se chama do novo movimento social das outras gerações. E finalmente, vou falar um pouquinho sobre a questão de democracia. Se um aspecto da dominação do capitalismo é a existência da lógica histórica, então qualquer teoria de democracia que pensa que ela está sendo social em analisar a distribuição desigual do poder e da riqueza é inadequada. Nenhuma teoria de democracia que ignora a existência da dinâmica histórica é uma teoria adequada para a democracia. Uma sociedade com democracia seria aquela onde não houver mais uma dinâmica histórica. Muito obrigado. Um dos aspectos infelizmente, um desses aspectos dessa noção da liberação nacional, que foi poderosa nos anos 50 e nos anos 60, é que a ideia da nação é uma categoria única e foi utilizada pela elite como se eles estavam juntos com a população. É verdade que a América teve uma guerra imperialista no Golfo e também o regime do Saddam Hussein é um regime fascista, brutal. A América não ligou uma briga antifascista e ele não é um anti-imperialista não, Saddam Hussein. E já chegou o tempo que a esquerda para de ser um nacionalista. É esse nacionalismo que agora pegou o que tinha da esquerda para defender as posições que não têm defesa. Milosevic, Saddam Hussein, os mesmos argumentos que foram utilizados pela direita para defender Mussolini e Hitler nos anos 20 e 30. É o imperialismo. Não, eu não terminei ainda não. A categoria de imperialismo
não descreve adequadamente o tipo de dominação global do capital hoje em dia. E eu acho que é muito importante para qualquer tipo de movimento de tentar de reconhecer essa ideia. Agora, deixa eu pular para trás um pouquinho. Por um lado, eu acho que é certo e bom e legítimo que as pessoas levantam essas perguntas sobre a relevância do tipo de reconsiderações teóricas para a política. Por outro lado, eu espero que as pessoas também reconhecem que o que está sendo apresentado aqui, ou pelo menos na minha palestra, é o primeiro passo, um nível bastante alto e abstrato. A intenção não é para ser um guia como prática. Não é que não precisamos disso, de prática, mas faz parte de uma reorientação dos pensamentos de Marx, que eu acho que os outros que também já falaram aqui, falarão essa semana, é absolutamente essencial para qualquer movimento emancipatório significante. E nós estamos sendo confrontados por problemas múltiplos e questões múltiplas. Por um lado, essa questão de como lidar com o que se chama o capitalismo globalizado. Por outro lado, como que você pode relacionar isso com a reorientação do pensamento marxiano que nós estamos sugerindo? Isso não é fácil, não. Contudo, essa noção de transição parece para mim que é prematura, que é precoce. Que é prematura porque eu acho, talvez eu esteja errado, que a maneira em que essa questão de transição foi historicamente, que ela foi formulada historicamente, sempre temos essa pressuposição do Estado como nação, como unidade, onde a transição foi feita. Você pode falar sobre o Estado, você pode falar sobre o controle do Estado, você pode falar quais são as políticas que o Estado deve ser no momento de transição, todos os debates sobre o que é socialismo e comunismo, etc. Nós estamos começando a limpo. Estamos começando da necessidade de recobrir o que foi uma ideia original, sim, do movimento da classe operária, que é o internacionalismo, mas não pode ser mais um internacionalismo utilizado simplesmente como uma palavra, como uma senha para legitimar as potências, como por exemplo da União Soviética. E está no processo desses movimentos internacionais, parece para mim que só podemos começar a desenvolver o que tem que ser a longo prazo contra movimentos e contra instituições para capital global. Eles não podem existir apenas no nível nacional, não. Isso se relaciona ao que já foi dito pela nostalgia do keynesianismo. Não que essa síntese fordiana funcionou para as várias pessoas, é uma reivindicação que não podemos retornar para isso, não podemos voltar. E a única maneira para os movimentos hoje em dia é de ir para frente. Isso significa um movimento globalizado, que significa que as questões dos direitos humanos e do meio ambiente e dos operários são bem mais ligados do que eles já foram no passado. Aí você começa a ver o início desse tipo de movimento, como por exemplo em Seattle, que nos Estados Unidos foi uma coisa muito importante que ocorreu. Nos Estados Unidos foi algo muito importante porque os movimentos que durante décadas não tiveram nada a ver uma com a outra, esses movimentos de sindicatos e os movimentos ambientalistas tentou criar uma nova síntese
isso significou que ambos têm que repensar certos aspectos da sua própria posição, da sua própria postura. Isso é apenas um começo. Isso não aborda as outras questões que são específicas para vários países. Mas parece para mim que uma das coisas que nós estávamos falando é que sim, precisamos de sujeitos. Mas a ideia do sujeito da história é uma ideia muito diferente do que você precisa de um sujeito ativo. A ideia do sujeito realmente foi uma ideia que esse sujeito se realiza numa sociedade futura, onde nós estamos argumentando que a emancipação da classe operária é a abolição da classe operária. Agora, a abolição da classe operária não significa que então os seres humanos estão deitados numa rede o dia todo. Isso não significa que as pessoas não estão envolvidas nas atividades que podem ser muito significantes para eles, mas abre essa possibilidade. Abre a possibilidade porque diz que a produção em excesso não precisa se depender no trabalho de excesso de um grupo, uma parte, um segmento da população. E isso abre a possibilidade que o trabalho pode ser talvez significante para as pessoas, mas isso não é mais a classe operária. Então isso fica por trás da trabalho. Então a abolição do capitalismo da classe operária que abre essa possibilidade que o trabalho talvez, ou que uma atividade significante, com algum significado, pode ter significado para várias pessoas e não apenas para aquelas pessoas sortudas que gostam de fazer o que eles fazem. Eu não sei se eu abordei todos os aspectos, eu tentei abordar algumas questões, eu sei que algumas delas com certeza retornarão. Eu vou começar com a última pergunta, novamente. Bem, eu não tenho certeza exatamente. Eu não tenho uma estratégia aqui no meu bolso para lidar com o FMI, ou o Banco Mundial, ou MAI. Mas eu penso, contudo, como a discussão agora está ao redor da ideia do final da classe operária, que uma das questões que devem ser levantadas no país, por exemplo, cada país, as condições são diferentes, claro, e isso tem que ser tratado de uma forma diferente. Mas nos Estados Unidos, há essa questão da perda de trabalhos, que é gerada, ou foi durante o tempo, uma reação xenofóbica da classe operária industrial. Houve poucas pessoas da esquerda, pensadores da esquerda ou ativistas da esquerda nos Estados Unidos, que enquanto eles procuram solidificar isso com os trabalhistas, eles estão apontando isso num nível bastante fundamental, que as pessoas estão se segurando numa estrutura sem questionar essa própria estrutura, ou seja, eles têm que ter certos trabalhos, sem saber a natureza desses trabalhos para sobreviver. É assim que a sociedade funciona, mas isso é muito evidente, por exemplo, onde fica muito claro nos Estados Unidos, não por causa da globalização, são as centenas e milhares de pessoas que são envolvidas com a produção do tabaco, de cigarro. Essas são as pessoas cujo ganha-pão está sendo retirado de suas próprias mãos. Não há quase ninguém na esquerda que está abordando isso. Ou você tem as pessoas que vão apoiar
o seu lugar de trabalho, ou seja, temos que manter esses trabalhos com o tabaco, produção de tabaco, e outras pessoas estão dizendo que o tabaco está envenenando todo mundo. Que ele está envenenando. Poucas pessoas estão falando, e podemos usar isso como metáfora para vários trabalhos capitalistas, do o que significa que uma sociedade é organizada de tal forma que essas centenas de milhares de pessoas só podem sobreviver com um salário adequado se eles vão fazer algo que seria um veneno para as outras pessoas. Ou seja, tentar abordar essa questão do mercado de trabalho, ao mesmo tempo questionando a natureza do trabalho em si. E parece para mim que a primeira etapa, o primeiro passo, talvez foi um passo muito pequeno, foi nessa tentativa que eu já falei, de tentar agrupar as considerações ecológicas e as considerações sindicalistas com essa ideia do capital global. E de repente os sindicalistas estão começando a pensar que se eles não começam a trabalhar com os sindicatos na Indonésia ou no Vietnã, eles não podem fazer isso na China. Então não posso mencionar a China, que isso vai os prejudicar. Eu acho que esse é um trajetório bastante comprido, tem muito chão pela frente, mas como eu já disse, eu não acho que precisamos olhar para o Estado keynesiano e infelizmente ou felizmente eu não penso que simplesmente levantar a bandeira de Lenin vai ser adequado historicamente. Isso não significa que os Estados Unidos fazem coisas boas no mundo. Isso quer dizer que a resposta não pode ser essa resposta, e essa resposta foi fracassada. Mas na verdade parece para mim que a parte do novo movimento tem também que questionar a estrutura do trabalho, mesmo como ele reconhece, como por exemplo na América, industrialização. E eu acho que isso é algo muito complexo, é um desenvolvimento bastante complexo. É uma tarefa complexa, na verdade, e eu não tenho nenhuma ideia se isso vai se desenvolver de uma forma adequada. Mas eu não acho, quer dizer, há várias maneiras de ter a sua reação a respeito do FMI e o Banco Mundial. Uma maneira de ter a sua reação é essa reação nacional, que eu acho que não é sem futuro, e eu acho que é uma perda de energia, mas vai acabar sendo, principalmente no primeiro mundo, não vai ser uma boa reação não. Se eu entendi a primeira pergunta bem, eu acho que talvez houve um mau entendimento. O final da classe operária faz parte do final do capitalismo. A ideia, na verdade, é que mesmo hoje em dia, o que as pessoas estão obtendo em salário, como salário, é uma ficção. Que isso é para aquele trabalho que você está produzindo. Na verdade, é uma redistribuição da riqueza total. O argumento, na verdade, é que no arcabouço da teoria dos valores, a redistribuição da riqueza social total foi desligada dessa ideia. Então isso significa que faz parte de uma nova ordem social. Então, se você abolir a classe operária, como é que eles vão continuar a ter os benefícios de uma sociedade que ainda é capitalista, que permanece capitalista? E finalmente, eu não quero voltar para trás várias vezes. Claro que os Estados Unidos se comportou imperialisticamente no Golfo, na Guerra do Golfo, mas eu acho também que eles teve esse comportamento imperialístico porque, apesar das aparências, eu acho que as pessoas das ações militares não foram os iraquianos, mesmo que eles que sofreram isso foram os japoneses e os europeus. Eles
pensam geopoliticamente, não é que eles vão bater em alguém porque eles estão pegando o petróleo. A América tem certeza que os seus concorrentes economicamente não serão os seus concorrentes militares. Eles fazem isso com o controle do Golfo. Na verdade, a preocupação é o Japão e a Europa. Mas aí vamos entrar com outras questões geopolíticas que eu acho que vai fugir do assunto aqui. Para falar sobre uma resposta para a globalização, não significa, então, que temos que pensar que as bombas no Iraque, ou os cortes do embargo na Cuba é algo defensivo, ou que não devemos lutar contra isso. Bom, deixa eu parar por aí.